Park teve uma vida muito atribulada. Mas até aí tudo bem. Quem é que nunca teve uma vida com algumas dificuldades, não é mesmo? Mas ao contrário de muita gente, ela cometeu um dos maiores assassinatos dos Estados Unidos. E hoje nós vamos falar sobre este caso. Christina Park, ela nasceu em março de 1976, na Virgínia Ocidental. Sua mãe, ela não tinha tanta responsabilidade com a sua filha, ela preferia mais estar em festas e em baladas. Ela não tinha tanto aproximação com a menina, já o seu pai era bastante ausente. Quem a criou foi a avó dela. Então, durante a sua infância, ela teve uma infância até tranquila, criada pela avó. Só que quando a americana completou 12 anos de idade, a sua avó veio a falecer. A morte da avó dela acabou modificando toda a sua vida, transformando tudo de cabeça para baixo. Então ela não tinha para onde ir, ela teve que ir morar com a mãe dela. E nas primeiras semanas, nos primeiros dias que ela estava morando com a mãe dela já apresentou as drogas para a filha e daí ela começou já a consumi-las. Depois que ela foi morar com a mãe dela, a vida dela mudou totalmente. A avó dela cuidava dela do jeito que podia, mandava ela para a escola, então ela estava tendo uma vida tranquila. E depois tudo mudou. Inclusive, ela acabou deixando de frequentar a escola e começou a entrar para o mundo do crime. Então ela começou a fazer pequenos furtos. E em um desses furtos ela acabou sendo presa. Então ela acabou passando um mês em uma prisão para jovens. Depois que ela alcançou a sua liberdade, que ela saiu dessa prisão, ela acabou se matriculando em uma dessas escolas que tem cursos técnicos. Então ela começou a estudar e fazer curso de enfermagem. Nessa escola técnica, ela acabou conhecendo o amor da sua vida, Theodore Shipp. E esse rapaz, ele acabou mostrando para ela uma vida diferente da qual que ela estava acostumada. E Krista, sem mais e sem menos, acabou se vendo em eventos catastróficos. Esse namorado dela, o Shipp, ele acabou tendo uma infância semelhante à de Krista. Por isso que eles acabaram se envolvendo tanto, porque as histórias deles eram muito parecidas. Na infância ele acabou tendo também esse abandono pela mãe. E ele também abandonou os estudos no 9º ano, depois ele não quis estudar mais. Depois de um tempo foi que ele foi forçado a voltar a estudar, foi quando ele entrou nessa escola técnica. E o curso que ele tinha escolhido era o curso de gastronomia. Mas ao mesmo tempo que ele estava estudando nessa escola técnica, ele também fazia parte de gangues. De acordo com o que as pessoas comentavam com relação ao casal, falaram que eles se conheceram e se apaixonaram de uma forma muito rápida. E os dois, eles tinham um apreço, né? Eles cultuavam o satanismo e algumas outras artes ocultas. Tal afinidade acabou fazendo com que outras pessoas se juntassem ao grupo deles, que uma delas seria a Chandler e a Colleen. Os 4 viraram super amigos dentro dessa escola técnica, vamos dizer assim. Depois de 3 meses que ela estava namorando, ela colocou na cabeça dela que a Colleen, uma dessas amigas dela, estava dando em cima do seu namorado. Então ela colocou isso na cabeça e não tinha quem tirasse de jeito nenhum. E ela estava morrendo de ciúmes. Então, o que foi que ela fez? Ela convenceu as outras pessoas do grupo, que seriam o namorado e a Chandler, simplesmente tirar a vida de Colleen e ofereceu o corpo dela em culto ao Satanás. Foi isso que ela propôs. Então ela começou, junto com as outras pessoas, a planejar como que seria feita essa oferenda. Então chegou o grande dia para esse acontecimento. Então o que foi feito? Krista e o namorado e a amiga Chandler, convencendo
Colin a irem para a floresta para passarem a noite lá usando drogas, conversando e se divertindo. Só que Colin, ela já estava um pouco meio que desconfiada, porque estava vendo muita indiferença de Krista para com ela. Só que ela tinha conversado com Krista, tinha falado que não tinha nada e que era coisa da cabeça dela, mas mesmo assim ela acabou convencida de ir com eles, né, para essa floresta como forma de unir mais a amizade entre eles. Então, aquele momento, talvez para Colin, seria bom para aumentar ainda mais esse vínculo que eles tinham, né? Todos os quatro. Então, chegou o dia, eles foram para a floresta, Colin foi também. E quando chegaram lá, não deu tempo nem dela fazer muita coisa. E a Kristen começou a atacar a menina. Então, ela começou a dar vários golpes de faca. Depois pegou uma pedra que estava lá no local e bateu na cabeça dela. Enquanto isso, o namorado dela ajudava e a outra menina, a Chandola, ficava apenas de vigia para que ninguém pudesse se aproximar ou ver o que estava acontecendo. Ficava atenta para que, se alguém aproximasse, avisasse aos outros integrantes que estavam fazendo toda aquela barbaridade. Para vocês terem uma ideia, ela deu vários golpes e ela morreu por traumatismo craniano. E ela ainda pegou um pedaço do osso da cabeça e guardou de lembrança, como se fosse um troféu por ter feito o que fez. O corpo de Colin foi encontrado dias depois de todo o acontecimento. E na escola técnica lá, a Kristen, ela falava para todo mundo, se gabando do que tinha feito. Ela dizia que tinha feito um ótimo trabalho. Ela não escondia de ninguém, ela falava para todo mundo que tinha feito. E ainda mostrava o pedaço de crânio que ela guardava consigo como forma de troféu do que tinha feito. Não demorou muito e a polícia acabou chegando até ela. E, imediatamente, ela acabou confessando tudo o que fez, sem demonstrar nenhum remorso. O namorado dela e a amiga Chandola, eles foram presos 36 horas depois de Krista. Os advogados de Krista falaram que ela sofria de transtorno psicológico. Só que uma pessoa da defesa, um médico, falou que ela sofria de transtorno de personalidade muito grave. E além disso, ela era dependente química. Só que nenhum desses fatos poderiam ser levados em consideração, porque o ato foi todo bem planejado por ela. Então, uma pessoa que sofre de tudo isso, muitas vezes acaba fazendo por impulso e não planeja. E o dela não foi assim. Ela planejou tudo. Além do testemunho desse médico, um satanista também estava presente. E ele deu as suas observações diante do caso. Ele deu o seu testemunho e ele falou o seguinte. Ele disse assim, que embora tivesse alguns elementos satânicos lá no crime, isso não parecia ser um sacrifício ao Satanás, mas sim um indicativo de agressão física brutal. Isso sim. Depois de todos os depoimentos, o júri já estava com a sua sentença. E o namorado dela, ele pegou prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional, até 25 anos. Depois de 25 anos, ele pode tentar pedir essa liberdade. A Chandola teve uma sentença de 6 anos de prisão, mas depois ela passou em liberdade condicional após passar 460 dias presa. Krista, ela falava para a polícia que ela queria apenas dar um susto na amiga e não nada mais do que isso. Só que ninguém acreditou, porque tudo foi muito bem planejado. Ela foi condenada à sentença de morte por choque elétrico. E outra coisa, a mãe da Colin, ela até então, até onde eu tinha visto,
ela não tinha ainda sepultado a filha dela, porque ela só queria sepultar a filha depois que tivesse com o outro pedaço do crânio junto para sepultar tudo junto. Ela não queria sepultar a filha dela faltando um pedaço do crânio. Só que o crânio estava em posse da polícia. E esse crânio só poderia ser entregue à família após a execução da Crystal. Na cadeia, ela acabou fazendo várias coisas que aumentaram ainda mais a pena dela. Ela teve mais 25 anos acrescentados à sua sentença por conspiração à morte. E depois ela teve mais 25 anos por conta de uma briga que aconteceu na cadeia, uma transferência de cela, e ela pegou uma briga com uma menina chamada Patricia, e essa menina quase foi morta por ela, a não ser porque alguns agentes penitenciários chegaram na hora e conseguiram socorrer a menina. A sentença dela estava marcada para agosto de 2002. Chegou o dia de agosto de 2002, não houve a execução dela e pediram para remarcar para uma outra data. Em 2008, os advogados entraram com mais recursos para ver se conseguia fazer com que ela ficasse com prisão perpétua e não fosse mais para a pena de morte. Só que o juiz indeferiu o pedido e ela foi mantida no corredor da morte. Já em 2012, ela tentou fugir da cadeia, subornando um agente penitenciário. Só que o plano não deu certo e esse agente penitenciário ele perdeu o emprego e chegou até a ser preso. Só que o pai desse agente falou que ele tinha sido ameaçado a fazer aquilo. Então ele acabou sendo solto, mas ele perdeu o emprego. Porque ela havia falado para esse agente penitenciário que se ele não ajudasse ela tinha muitos contatos do lado de fora e ia acabar fazendo uma emboscada para matá-lo quando ele estivesse no seu horário livre. Tanto ele como também com a família dele. No dia 17 de setembro de 2020, o estado do Tennessee entrou com uma ação para finalmente tentar decidir a data da execução de Crystal, porque ela já tinha esgotado todos os seus recursos para tentar adiar esse dia. Quando ela tinha apenas 18 anos, ela matou uma amiga sua por conta de um ciúme que era invalidado. E ela foi a mulher mais jovem a ser condenada à pena de morte com apenas 20 anos. E hoje ela continua aguardando a sua execução no corredor da morte. Esse foi o caso de hoje. Muito obrigada por você ter chegado até aqui. Não esqueçam de se inscrever no meu canal e até um próximo vídeo. Tchau, tchau!